Reflexão do dia 22 de novembro de 2023. Santa Cecília, Virgem e Mártir. Quarta-feira, cor litúrgica vermelho. Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores. Ela que foi perseguida por sua fé, século III. Ela, seu esposo, seu cunhado e mais o oficial que foi prendê-los, que acabou convertendo-se ao cristianismo. E por ordem do governador de Roma, eles foram então decapitados. Ela então recebeu 3 golpes em sua nuca, mas não conseguiram decapitá-la, deixando ela ferida. Ela sobreviveu mais 3 dias ainda, e enquanto cantava as músicas, os louvores, ali vigiando, ela com gestos falava que ela não podia cantar, mas que glorificava a Deus com o seu canto da sua alma. Por isso eles entenderam que Santa Cecília seria então padroeira dos músicos e cantores. Ó querida Santa, rogai pelos músicos para que tenham composições santas, que se inspire cada dia mais na vida e no testemunho da Igreja de Cristo. Por meio disso, o nome do Senhor Jesus seja anunciado. Seja o nome de Jesus também querido, amado por todos os que rezam através da música. Santa Cecília, rogai por nós. Primeira leitura está em 2 Macabeus, capítulo 7, no seu versículo de 1 a 31, e fala de uma mãe com seus 7 filhos, que foram capturadas, assim também como Santa Cecília, capturada, e foram martirizados, eles foram mortos, porque eles davam testemunho do Deus de Israel, um só Deus. Querendo lembrar que ontem nós vimos que Antíoco Epífanes, ele invadiu Jerusalém, Israel, e com o apoio do povo, com o apoio dos judeus, e implantar ali uma ordem para que qualquer um que praticasse a fé em Deus, em Javé, seria então decapitado, seria preso, seria morto. Eles também queimaram todos os livros santos. Então foi um momento de muita perseguição, datada de mais ou menos 150 anos antes de Jesus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes e de chicote e de nervo de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável, digna e abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente, por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheio de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua dos seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos do vosso corpo. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais vós mesmos por amor à lei do Senhor. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, não só com palavras, mas também com juramento que prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhes altas funções, contando que abandonasse as leis e os seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou em língua dos seus pais: filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses no meu seio, e por 3 anos te amamentei.
te criei, eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do seu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com ele no tempo da misericórdia. Mal ela acabara de falar, o jovem declarou: Que esperais, mamãe? Não obedecerei à ordem do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventastes toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás da mão de Deus. Então, além de acolher o conselho de sua da sua mãe, ele ainda se volta para Antíoco e Epífanes e ainda fala: não escaparás à ira da mão de Deus. E em seguida aceitou a sua morte. Então, queremos louvar a Deus por esta mãe que soube conduzir seus filhos. É preferível a morte do que renunciar a Jesus Cristo. No caso, ali não era Jesus, né? Ainda não era o tempo de Jesus, 150 anos de Jesus, mas renunciar à sua fé, renunciar os mandamentos do Senhor, renunciar à sua religião, né? Então, que a nossa esperança esteja firme, que não fiquemos presos a ilusões deste mundo, nos convencendo que este mundo é o necessário para a nossa alma, para o nosso espírito. O que é necessário para a nossa alma e nosso espírito ainda há de vir. Nós que morremos com Jesus Cristo, ressuscitaremos com Ele. Aí sim, o nosso prêmio pela nossa perseverança. Jesus seja glorificado. Amém. Salmo. O salmo de hoje está no Salmo 16. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ao despertar. Então, pela manhã, né, depois de um sono, e também esse despertar se refere à nossa ressurreição. A despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me, atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará vossa presença, Senhor. Então, esse versículo ele fala: quando a nossa prece é honesta, quando a nossa prece é justa e não existe falsidade, Deus sempre nos ouve. Por isso, você agora que tem um problema de relacionamento com a esposa, clama a Deus agora para que Deus derrame amor sobre vocês. Qual é a sua necessidade? Seja honesto com Deus. 39 mil reais que você precisa, 56 mil que você precisa, 89 mil, seja claro com o Senhor em valores, em detalhes, né? Se é uma dívida familiar, coloca para Deus em detalhes, para que Deus então possa recorrer, te socorrer, né, em suas necessidades. O problema é que nós queremos esconder os nossos problemas a Deus. Às vezes nós temos um pecado de estimação, que temos até vergonha de declarar a Deus aquele pecado. Aí escondemos este pecado na nossa oração. Ao contrário, que a sua oração seja clara: Senhor, me livra deste pecado carnal, desta ou daquela. Em detalhes, você vai revelando a Deus o detalhe daquela escravidão, né, daquela sujeição ao pecado, e pede a Deus para que te liberte. E ao despertar, você será saciado na presença do Senhor. O versículo seguinte fala assim: os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o ouvido e escutai. Então, na medida em que você se revela a Deus nas suas orações, você se torna uma pessoa forte, e o seu caminhar é forte. As suas pegadas são fortes, o suficiente para dar sinal a seu filho, a sua filha, a sua família, para que aqui caminha Jesus. Assim, com passos fortes, caminharam vovô, vovó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, e nos trouxe
pelos seus passos, suas pegadas, a fé que nós temos, que herdamos dos nossos antepassados. E hoje, neste século, é a nossa geração que está louvando a Deus. Então, ao despertar, me cessará vossa presença, ó Senhor. Evangelho está em Lucas, capítulo 19, de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Eles quem? Os discípulos, né? Pensavam que ia chegar logo, imediatamente ali. Com Jesus, o reino de Deus aconteceria todo o Apocalipse, né? Toda a revelação do Senhor, toda a glória do Senhor. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, depois voltar. Então ele falava nesta parábola dele mesmo. Jesus morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele está falando desse momento. Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Então, sentou à direita de Deus Pai, onde voltará, né, para julgar os vivos e os mortos. Chamou então os dez dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e procurai negociar até que eu volte. Isso foi a ordem que foi dada aos seus empregados. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos esse homem reine entre nós. É o que está acontecendo hoje. Nós não queremos que esse homem reine entre nós, sobre nós. Muitos e muitos são aqueles que não querem mais o reinado de Jesus em suas vidas, porque descobriram, por uma revelação satânica, que o prazer pode ser atingido como fonte de saciar-se, né, na alma, no espírito. Então, como literalmente na busca do prazer incessante, ou insensato também, a culpa pelos mandamentos, a culpa de estar diante de Jesus é tão grande, que eles preferem então renunciar à religião, renunciar e criticar e perseguir também a Cristo Jesus. Não queremos que esse homem reine sobre nós. Apostasia. Não queremos que esse homem reine sobre nós. Perseguição, críticas à igreja, pegar a religião e taxar com adjetivos negativos. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Ou seja, dentro da parábola, apesar da crítica daqueles ou de falar que não aceitam, mas não tem como. O homem foi coroado e voltou. Não adianta eu não gosto deste ou daquele candidato a presidente. Mas depois que ele vence, não adianta. Eu gostando ou não gostando, ele é o presidente da nação, né? Vai ser lá coroado, vai ser dado posse àquele presidente e acabou. Gostando ou não gostando, é o presidente. Gostando ou não gostando, é o governador. Gostando ou não gostando, é o prefeito. Gostando ou não gostando, Jesus é Rei e Senhor. O homem foi coroado e voltou. Ou seja, Jesus voltará em glória. Jesus voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. Queira você, queira você, não queira. Então, queira, não queira, isso é o que vai acontecer. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebeste tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque é um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: serve mal,
Eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-lhe àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aqueles que nada têm, será tirado até mesmo o que têm. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola nos revela que o Senhor, enquanto ressuscitado e senta à direita de Deus Pai, dá à igreja os recursos necessários. Então, essas moedas que nós recebemos e estão na nossa mão, nós não podemos enterrá-la ou mantê-la no lenço. Ao contrário, devemos aplicar esses talentos para o engrandecimento do reino de Deus. Haverá uma vinda, o Senhor há de voltar em glória, e julgará os vivos e os mortos. Muitos acham que as profecias apocalípticas, que tudo, o selo, as trombetas, tudo isso acontecerá devido ao desvio da humanidade. Lógico, tudo tem sentido, mas quem vai abrir o selo, quem toca as trombetas, quem age no momento do apocalipse é Deus. Tá? É o próprio Deus que há de vir e julgar. É Ele que executa o julgamento. Então daí o desespero daqueles que não acreditam, daqueles que perderam a fé pelo caminho, daqueles que investiram em seu tesouro neste mundo, achando que neste mundo teria algum prazer, alguma coisa que poderia saciar a sua alma, o seu espírito. Quando na verdade o homem só é plenamente feliz quando ele está nutrido em Deus, quando ele está absorvido no Espírito Santo. Aí sim ele encontra a realização da sua vida. Que Santa Cecília possa então, com a sua vida, que acabamos de falar, uma moça ainda nova, que acabara de casar, mas por ter se convertido ao Senhor, oferecida ao Senhor, num tempo de perseguição, século III, acabou morrendo junto com seu esposo, seu cunhado, e até o carcereiro, até o oficial que foi prendê-la, acabou no meio do caminho se convertendo. Que a nossa vida seja assim. A exemplo dessa mãe em Macabeus, que possamos levar aos nossos filhos a verdadeira adoração ao Senhor. Sabemos que isso causa-nos riscos, causa-nos taxações e discriminações, porque somos cristãos, porque somos adoradores do Senhor. Mas estamos aqui firmes. Que o Salmo de hoje desperta em nosso espírito essa esperança de sermos ouvidos pelo Senhor, na medida que a nossa oração seja sincera. E que o Evangelho de hoje nos alerte, pois aquelas moedas que recebemos, enquanto o Senhor foi coroado, enquanto Ele senta à direita de Deus Pai e há de voltar e julgar os vivos e os mortos, que nós possamos pegar esses recursos e entregar à igreja para a conversão de almas, para a libertação de muitos espíritos, para que possamos promover almas e almas em direção ao Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, um libertador de almas. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.